E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Pelos Caminhos da História. Eu sou o professor Larive Dica e nós estamos aqui hoje, Estamos aqui hoje para mais uma viagem ao mundo da história, Mais uma viagem ao mundo do conhecimento, Como eu já disse antes, isso é muito importante. A aquisição de novos conhecimentos é muito importante, na vida de todos nós. Hoje nós falaremos sobre os povos antigos. Os povos antigos da chamada Antiguidade Oriental. Nós vamos estudar a cultura, os costumes, a política e principalmente a religião de dois povos muito importantes para a história da humanidade, para toda a humanidade. Quais são esses dois povos? Os mesopotâmicos e os egípcios. Nessa aula em particular, nós daremos ênfase ao nosso estudo dos povos mesopotâmicos. Estudaremos sua religião e sua cultura com mais ênfase. Então, os mesopotâmicos, eles eram politeístas. O que a palavra politeísta significa? Significa que eles acreditavam em vários e vários deuses. Na Mesopotâmia não existiu o culto a um único deus, mas a vários, muitos deuses. Portanto, eles eram politeístas. Desses vários deuses citados, que nós falamos que eram muitos, nós podemos citar alguns como sendo os principais. Não eram só esses, mas esses eram os mais cultuados, eram os principais deuses da Mesopotâmia. Quais eram eles? Anum. Anum era o mais importante deus mesopotâmico. Ele era o pai de todos os deuses. Era o deus mais poderoso, E, como eu disse antes, era protetor da cidade de Uruk. Na Mesopotâmia, nós já estudamos em uma outra aula que não prevalecia a chamada unidade política. Os mesopotâmicos, tinham aquilo que ficou conhecido como cidades-estado. Ou seja, cada cidade funcionava como um estado em si. Não existia um governante só que governasse e que regesse toda a civilização. Cada cidade tinha o seu governante e ele não se submetia ao comando de outro. Então, o nosso deus Anum era o protetor da cidade-estado de Uruk. O deus Enlil era o deus do destino, o senhor do destino da humanidade, E era também visto como o deus protetor da cidade-estado de Nippur, outra importante cidade-estado mesopotâmica, que tinha como seu patrono o deus Enlil. Assur, outro importante deus. Assur era o senhor da guerra. Um deus mais cultuado entre os povos assírios, Os assírios eram os povos guerreiros da Mesopotâmia, então compreensível que o deus Assur seja o deus mais cultuado entre eles, E ele era o protetor da maior cidade assíria, que era a cidade da Babilônia, Então o deus Assur era o patrono da cidade da Babilônia. A deusa Ishtar era a deusa do amor, Era a deusa que olhava pelas relações amorosas, pelas relações de amor, pelo amor entre um homem e uma mulher, pelo amor de mãe para filho, de pai para filho, para todas as espécies de amor, era a deusa Ishtar que protegia. E ela também era a patrona, a deusa protetora da cidade de Uruk, outra importante cidade-estado mesopotâmica, E era protegida pela deusa Ishtar. O deus Enk era o senhor das águas, era o senhor dos rios, outro deus muito cultuado na Mesopotâmia. Afinal, a Mesopotâmia dependia de dois grandes rios. A fonte de vida da Mesopotâmia eram dois grandes rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. O deus que protegia esses rios era o deus Enk,
Ele era o protetor das águas, era o protetor dos rios e era também o patrono e protetor da cidade de Eridu. Marduk, o deus Marduk, era o principal deus dos babilônicos. Junto com o deus Assur, o senhor da guerra, eles protegiam e eram utilizados como protetores da grande cidade da Babilônia. Então a cidade da Babilônia tinha 2 deuses como patronos, o deus Assur e o deus Marduk. Então esses eram os principais deuses da nossa Mesopotâmia. Os mesopotâmicos acreditavam que o humor dos deuses podia variar conforme as atitudes dos seres humanos aqui na Terra. Eles não viam seus deuses como seres perfeitos, maravilhosos, né? Deuses supremos, superiores às sensações humanas. Eles viam os deuses na imperfeição da humanidade, a imagem e semelhança da humanidade, inclusive com as mesmas imperfeições. Os deuses mesopotâmicos sentiam amor, mas sentiam ódio, sentiam raiva, mas sentiam carinho, né? O humor deles podia variar conforme as atitudes da humanidade. Então, pensando nisso, né? Eles acreditavam que os deuses moravam nos templos, por isso os templos eram tão suntuosos, tão gigantescos, né? Os fiéis iam a esses templos e faziam oferendas aos deuses, né? Para acalmá-los, né? Para acalmar esse humor dos deuses, né? E para que os deuses pudessem, né, ver a humanidade com outros olhos, vamos dizer assim, né? Os sacerdotes, eles eram os responsáveis pelos templos. Acima de tudo, responsáveis pelos templos, eram responsáveis, né, pela religião mesopotâmica. Eles regiam a religião mesopotâmica. Era a função dos sacerdotes realizar as cerimônias para os deuses mesopotâmicos. Eles realizavam as cerimônias para o deus patrono de cada cidade, patrono de cada templo, né? Os templos eram construídos em nome de cada deus. Então, cada deus tinha um templo e um sacerdote responsável por aquele templo. Então, eles realizavam as cerimônias para o deus daquele templo. Eles eram responsáveis também por receber as oferendas, né? As oferendas que eram oferecidas pelos fiéis para acalmar o humor dos deuses. Os sacerdotes eram responsáveis por recebê-las, né? E eles ainda cuidavam dos bens e dos negócios do templo, né? Eles cuidavam, né, por gerir tudo aquilo que era tocante ao templo religioso ao qual eles eram responsáveis. Os templos eram chamados de zigurates. Zigurates era o nome dado pelos mesopotâmicos a um templo religioso. E os zigurates, além de suntuosos, de gigantescos, de luxuosos, eles também eram multifuncionais. Como assim? Eles tinham várias funções. Eles não serviam apenas para a realização das cerimônias religiosas. Eles serviam, sim, para as cerimônias em culto ao deus do qual o zigurate pertencia, mas também servia para armazenar os grãos, né? Armazenar, né, a produção agrícola excedente. Eles serviam como observatórios para os astros, astronomia, né, como nós já falamos anteriormente, foi uma invenção mesopotâmica. Eles serviam também, né, para ensinar as pessoas a aprender a ler e a escrever. Era nos templos que as pessoas estudavam para tornar-se funcionários reais. Quem aprendia, quem desenvolvia essa função da leitura e da escrita era visto como alguém diferente na civilização mesopotâmica. Portanto, tornava-se um funcionário real. Era nos templos que isso era ensinado. Como nós já vimos anteriormente também, os mesopotâmicos foram os inventores da escrita, né? A escrita surgiu na Mesopotâmia, né, nas chamadas barras de argila, com a escrita cuneiforme. Cuneiforme porque era em forma de cunha, uma meia-lua, um U, ou para cima, ou do lado, ou para baixo, ou para trás, mas sempre o formato de uma meia-lua. E essas cunhas reunidas, né,
davam sentidos, tinham fonética. Os mesopotâmicos, né, não só desenvolveram uma escrita, né, mas também asseguraram uma fonética a essa escrita. Isso é muito importante. Então eles são os inventores da escrita, a chamada escrita cuneiforme. Quem dominava essa técnica era um diferencial, então tornava-se um funcionário real. Era nos templos que isso era ensinado. Os sacerdotes, eles difundiam vários mitos, né, diante da civilização mesopotâmica. Os mitos para os mesopotâmicos. Primeiro a gente precisa saber o que é um mito, né? O mito é uma história baseada em fatos reais ou não, né? Pode ser baseada também em fatos fictícios, inventados. Eles buscam explicar a origem do mundo e a origem da humanidade. Então, os sacerdotes, eles difundiam diante da religião, da civilização mesopotâmica, vários e vários mitos. Esses mitos, eles são transmitidos de boca a boca, né? São transmitidos de pessoa para pessoa. São considerados como verdades pelo povo, né, que os criou. Então, o povo que difunde, o povo que cria, considera esses mitos como verdades incontestáveis. Então, os sacerdotes difundiam vários mitos perante a civilização mesopotâmica. Um mito mesopotâmico importante que a gente pode ressaltar aqui, reforçar aqui, é: os deuses reclamavam muito de trabalhar. Lembra que eu falei que os deuses eram pessoas, eram imperfeitos? Eles não viviam na perfeição, os deuses mesopotâmicos? Então eles sentiam preguiça também, né? E os deuses mesopotâmicos reclamavam muito. Eles eram deuses, para que trabalhar, né? Reclamavam muito disso. Eles queriam mais tempo, né, para poder se divertir, para poder se alimentar, né, para as coisas boas da vida, vamos dizer assim. E aí o deus Enki, o deus da sabedoria, lembra que a gente já citou ele aqui? O deus Enki, ele criou a humanidade para substituir os deuses na realização dos trabalhos. Então a humanidade surgiu na mitologia mesopotâmica para substituir os deuses no trabalho. E aí esse mito serve, né? Esse mito cumpria algumas funções. Ele não foi inventado à toa, né? Perante a sociedade mesopotâmica, ele cumpria algumas funções. Olha as funções mais importantes desse mito que eu citei aqui. Incentivar os seres humanos a trabalhar. Afinal, eles foram criados para trabalhar. Afinal, eles foram criados pelos deuses para trabalhar no seu lugar. E aí ninguém reclamava, então, de trabalhar. Se foram os deuses que criaram, se a gente reclamar, eles vão ficar irritados comigo. Olha a função desse mito. Uma segunda função importante desse mito é convencer os seres humanos a doarem parte de sua produção para os deuses. Eles foram criados para isso, para trabalhar em nome dos deuses, para produzir em nome dos deuses. Então, parte do que era produzido tinha que ser destinado aos deuses, é claro. Na pessoa de quem? Do sacerdote e do rei. Então, esses mitos cumpriam essas funções, né? Eles serviam diante da sociedade mesopotâmica, né, para cumprir essas funções. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa foi apenas a primeira civilização da Antiguidade Oriental, os mesopotâmicos. Em uma próxima aula, nós estudaremos a civilização egípcia, que também é uma sociedade da Antiguidade Oriental. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima, fui!